5. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, verso 9, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, verso 14, sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paramos aqui. Quem sabe este capítulo de Filipenses capítulo 2 seja um dos mais desafiadores para a igreja cristã. Traz consigo uma mensagem que vai na contramão de todos os valores da nossa sociedade. Todos. Vivemos hoje, somos educados e premiados para sermos os melhores. Desde a primeira infância, nós temos adquirido a sensação de que seremos mais amados, se formos mais valorizados, e isso acontece quando a gente consegue ser melhor do que os outros. Isso acontece dentro de casa, entre irmãos. Isso acontece entre os colegas na sala de aula. Isso acontece na repartição da sua empresa. Isso acontece com seus colegas de trabalho. De alguma forma você precisa fazer-se notar. Porque fazendo-se notar, você será valorizado. E sendo valorizado, você será premiado. O problema é que isso está completamente na contramão da proposta do Evangelho. O Evangelho nos propõe o desafio de olharmos o nosso semelhante como sendo pessoas superiores a nós mesmos. E a minha pergunta, quem de nós consegue? Estamos em litígio constante, lutando contra fantasmas, lutando contra assombrações, tentando provar o nosso valor. Muitas vezes, isso causa uma grande confusão dentro do seio familiar, porque os filhos, às vezes, desde a infância, disputam a atenção do seu pai e da sua mãe. Isso acontece dentro da igreja, porque a gente, quando sente o gostinho de ter os nossos talentos e habilidades apreciadas pela audiência, também nos faz sentir uma coisa muito especial, o que nos motiva. Mas a proposta do Evangelho vai contra todo esse conceito comum. Paulo está dizendo, você precisa considerar os outros superiores a você. Aqui, ele sugere que nós precisamos aniquilar duas doenças, e isso está no início do texto que lemos, no verso 3. Duas doenças que nos afetam a alma. O problema dessas duas doenças é que muitas vezes elas são camufladas atrás de boas ações. Fazemos boas coisas, temos um bom comportamento, acertamos em cheio, cuidamos até dos outros, fazemos coisas que arrancam o aplauso das pessoas. O problema dessas duas doenças, que nós precisamos dar fim nelas, é que elas contaminam o motivo das nossas ações.
E Paulo está dizendo: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Egoísmo e vaidade. Meu irmão, nós vamos nos surpreender demais no dia do acerto de contas. Porque no dia do juízo, não estarão apenas sendo tratados as nossas atitudes, mas a nossa motivação. Quando Cristo lidou com isso, dentro do centro religioso de sua época, ele chocou a sua plateia, a sua audiência, a ponto de quererem matá-lo. Quando ele sugeriu que aqueles homens extremamente religiosos precisavam rever a motivação de todas aquelas práticas religiosas, ele quase foi apedrejado. Sua vida teria acabado no primeiro ano de seu ministério, caso Deus não tivesse colocado a mão, retendo a ira daquela turba furiosa. Aqui, egoísmo e vaidade. O egoísmo visa atender os seus desejos e os seus caprichos. Você faz as coisas por egoísmo, porque você tem desejos que você quer que sejam atendidos. E muitas vezes, travestido de práticas boas e até mesmo religiosas. Isso afeta em cheio o âmago da questão. A outra é a questão da vaidade. A vaidade. E vou dizer a você, quem sabe a vaidade seja um dos principais motivos do Espírito de Deus não colocar o seu selo em algumas das nossas ações. Sabe por quê? Porque a vaidade furta do Senhor a sua glória. A vaidade rouba do Senhor aquilo que lhe é devido. A vaidade atrai para nós mesmos o aplauso e a admiração das pessoas. E a gente pode fazer isso mesmo nas coisas religiosas. Isso é terrível. Então agora Paulo nos dá uma pista. Ele diz: não façam por vaidade, não façam por egoísmo. E aí ele nos propõe um exemplo. Ele nos propõe uma referência. E não podia ser nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. No verso 5, ele diz bem assim: tenham o mesmo sentimento. Algumas versões mais recentes dizem: tenha a mesma atitude. A minha pergunta para você é: a mesma atitude de quem? A mesma atitude de Cristo. Estamos num mês de Natal, de celebrações. E sinceramente, um dos grandes desafios nossos como pais, como educadores, como líderes, é a gente manter o foco deste mês festivo naquilo que realmente importa. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, de que o mundo não gira em torno dos nossos caprichos e desejos. O que eu vou ganhar esse ano? Nós precisamos, como igreja, como cristãos, apresentarmos uma resistência a essa onda capitalista, mercantilista desse mês de dezembro. E aqui Paulo diz: vocês precisam ter a mesma atitude de Cristo. O mês de dezembro deveria nos lembrar qual foi a atitude de Cristo. E a atitude de Cristo foi que, embora ele sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. Sua encarnação nos atordoa, porque ele abre mão de sua divindade, dos atributos de sua natureza. Isso causou um espanto. Há muitos anos atrás, alguém pregando sobre esse tema disse, tentando se colocar no lugar do inimigo das almas, tentando se colocar no lugar daquele que um dia fora o querubim cobridor, que ao estudar as profecias e o desenvolvimento delas, percebeu que Jesus viria ao planeta. E o anjo rebelde olha com espanto isso. Sim, porque mais do que ninguém, ele sabia a majestade, a glória que envolvia o comandante da corte celestial. Como assim tomar forma humana? Como assim se fazer um deles, com essa natureza caída e degenerada? Sim, lógico, ele não pôde vir com a natureza caída e degenerada do ponto de vista moral, mas assumir essa carcaça humana com esse desgaste provocado pelo pecado, com limitações, cansaço, sono, fome, sede, dor. Isso foi demais, inclusive, para a própria mente daquele anjo.
extremamente habilidoso e inteligente. A palavra que Paulo utiliza, na nossa tradução há um trocadilho aqui que a gente não consegue perceber, e aí as ferramentas da teologia nos ajudam a compreender um pouco melhor. Ele usa uma palavra que no grego é a palavra morfê, que deu origem a outras coisas da língua latina, da qual nós somos muito familiarizados, como metamorfose, por exemplo, a transformação da forma. Essa é a palavra que ele utiliza aqui, morfê. E morfê, meu amigo, não tem que ver apenas com a aparência externa, tem que ver com a essência, tem que ver com a natureza. Essa palavra morfê é diferente de uma outra, que se Paulo quisesse dizer que havia apenas uma aparência, só a casca, ele teria usado a palavra esquematsu, que tem que ver com esquema, que aparenta ser, mas não é. Não. De fato, ele adquiriu a natureza humana para sempre. Esse esvaziar-se também deixa a gente, sim, de queixo caído. E alguém poderia dizer, como ele pôde esvaziar-se? Recentemente, alguém tentando ilustrar e ensinar um pouco mais sobre essa expressão, disse que é mais ou menos assim. Se você, num sábado pela manhã, vindo à igreja, estiver vindo aqui pela MacArthur, e você ver o seu pastor com a esposa e o pequeno Noah caminhando pela calçada, vindo a pé para a igreja, você pode olhar essa cena um pouco curiosa, bem diferente, a gente vindo a pé para a igreja, você pode dizer o seguinte, o pastor não tem carro. Você pode inferir isso. Mas o fato de você me ver caminhando a pé e vindo a pé para a igreja, não indica que eu não tenho um carro. Indica apenas que eu decidi não usá-lo. Se eu, por exemplo, acabo decidindo nesse momento que eu vou passar o resto deste culto nessa manhã com os olhos fechados, apenas me utilizando da memória e das fotografias que eu tirei nos minutos anteriores, eu sei que ali está a família Licone, eu sei que ali está o Grenville, ali está a maior parte dos jovens, está o Riley que está ali, eu sei que o Tadeu e o Sandra estão mais aqui, o William, que normalmente senta ali, hoje está ali com a Uda. São as fotografias, as memórias que eu criei nos instantes anteriores, desde que eu comecei a pregar o sermão. Mas se eu decido fechar e manter os meus olhos fechados até o final do sermão, isso não indica que eu sou cego. Indica apenas que eu decidi não utilizar o recurso da visão. Foi exatamente isso que aconteceu em sua encarnação. Ele não perdeu absolutamente nenhum atributo divino, ele apenas decidiu não utilizá-lo. Foi como passar fome com dinheiro no bolso. Esvaziou-se. Você sabe? Diferente, e agora a gente precisa colocar na perspectiva, porque Paulo propõe um desafio à igreja no início dessa sessão. Ele diz, vocês precisam ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Você precisa manter isso em perspectiva. A atitude de Jesus foi, ele decidiu esvaziar-se. Esse esvaziar-se não foi apenas suspender seus atributos divinos, porque ele se humilhou. E aí Paulo, ele agrega a expressão esvaziar-se, ele agrega outra expressão, ele se humilhou. Meu irmão, existe um infinito para além de nossa compreensão em relação a este fato. Eu tive um professor no seminário que costumava dizer, comparando a natureza de Deus, e ele disse assim, você precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Se você traçar uma linha bem aqui no meio, do lado de cá você coloca Deus. E do outro lado, você coloca todas as outras coisas. As estrelas, o universo, os planetas, os seres humanos, os animais, os anjos, as amebas, os protozoários, as unidades mais básicas, celulares, tudo está do lado de cá. E Deus sozinho, único, singular, diferente de tudo do outro lado. Há um abismo, um infinito entre esses dois espaços. Ainda que sejamos um corpo complexo como é o nosso, cheio de detalhes, um funcionamento, um sistema incrível, Deus está lá isolado de toda a sua vasta criação. Os anjos estão mais próximos de uma ameba, de um protozoário, do que daquele ser singular, único. Mas, de algum jeito, ele escolheu se humilhar, saindo do lado de cá e se assemelhando a uma parcela do lado de cá. E quando ele fez isso,
Ele fez isso de forma permanente. O Sr. White chega a nos dizer que Ele é um com a humanidade para todo sempre. Encontramos o eco dessa declaração tão forte da serva do Senhor, quando nós o vemos já num mundo renovado e glorioso, Ele sendo chamado de o Filho do Homem, Filho de Davi, já num contexto glorioso, pós-pecado, fim do pecado, pós-restauração do planeta, um com a humanidade para todo sempre. Isso é uma coisa que parece não entrar na nossa cabeça. Sim, Paulo está dizendo, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Então, meu irmão, se tem uma coisa que você pode assumir como um desafio para o próximo ano de 2020, se tem uma coisa que o Natal deveria nos fazer pensar nessa manhã de sábado, eu queria insistir com você nisso, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para de tentar preencher o seu coração. Pare de tentar impressionar as pessoas com os seus feitos, com as suas aquisições, com as suas realizações, com suas habilidades, com suas conquistas, com suas promoções, com seus títulos, com seu sobrenome. Para, porque isso é ridículo do ponto de vista do cristianismo. Isso vai contrário a toda a proposta do Evangelho. Ele está dizendo assim, esvazie-se. Esvazie-se. Porque quanto mais vazio você estiver, mais espaço terá o Espírito de Deus para preencher cada pedaço do seu ser, cada pedaço de sua alma. Deus gostaria de ser glorificado através de sua vida, mas se tiver muito de você aí dentro, já não haverá espaço para Ele se manifestar. A pergunta é, como que isso é possível? Paulo nos propõe um desafio, ele nos apresenta uma referência, um exemplo, mas aí fica a dúvida, e você está aí sentado e você diz, pastor, nós estamos tão quebrados, nós estamos tão detonados, o pecado estragou a gente de um jeito. A minha pergunta é como? Como é que isso é possível? Como pode isso ser possível? Verso 13, Paulo nos diz, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ele faz um desafio, ele apresenta um exemplo, e agora ele está dizendo que nós temos ajuda. Sabe, enquanto eu falo, pode ser que aí dentro do seu coração, bem no cantinho de sua alma, você diga assim, de fato, eu precisava ser mais assim. Sabe o que é isso? É esse verso 13, acontecendo. Porque se eu estou falando, e o Espírito de Deus está aí falando com você, e se dentro de sua alma apareceu uma centelha dizendo, realmente, tem muita vaidade, muito egoísmo dentro de mim, sim, de fato, eu preciso querer parecer menos. Se isso é o verso 13 acontecendo dentro de você, mas o verso 13 tem uma parte, e tem a outra parte. Uma parte é essa vontade que surge, é o Espírito quem faz. É o verso 13, o Senhor opera em vós o querer, é esse querer, é o verso 13. Só que tem a outra parte, sabe o que é? É o efetuar. A pergunta é, como vai ser amanhã? Como vai ser na segunda-feira? E no sábado que vem? Como será daqui para frente? Como serão afetadas as nossas relações familiares? Como é que eu vou lidar com o meu colega de trabalho essa semana, com o meu parceiro de trabalho? Como é que eu lido com o meu irmão? Como é que eu lido com o meu cônjuge? Como é que eu lido com as coisas aqui da igreja? Imagina um mundo onde cada um pudesse considerar o outro superior a si mesmo. Quantas disputas, quantas guerras, quanto ego seria deixado de lado. Que mundo seria esse? Meu irmão, o mundo está estragado. O problema é que a igreja, a ela foi proposta esse tipo de vida. Mas às vezes eu tenho a impressão que mesmo a igreja vive em litígio, vive em disputa, vive tentando aparecer para a vergonha nossa. E aqui vai a palavra de exortação do servo de Deus. Nós não podemos ser assim. Não podemos. Nós não podemos. Ele vai operar tanto o querer quanto o realizar. É por sua graça que essa vontade que surge no meio de um sermão é traduzido numa atitude depois que a gente deixa esse local sagrado. Fica evidente aqui a nossa completa dependência para a gente adquirir essa nova vontade e a nossa dependência para executar essa nova vontade. Para a gente encerrar, você tem os versos 14 e 15. E Paulo nos propõe, façam tudo sem queixas, nem discussões. Meus irmãos, olhe para mim aqui.
Às vezes eu tenho a sensação de que a gente, para parecer importante, a gente executa umas tarefas e a gente vai atropelando os outros, a gente vai se estressando, a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai gerando um ambiente de tensão. Paulo está dizendo, não, isso precisa ser feito sem queixa, isso precisa ser feito sem discussões. Que mundo seria esse, que igreja seria essa, se a gente levasse as coisas de forma mais tranquila, com um espírito mais amável, com a tranquilidade daqueles que representam o Mestre. E aí, ele continua, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. E aqui, meu irmão, existe um paralelo, e para a gente encerrar, existe um paralelo, Paulo está dizendo, puro e irrepreensíveis. E aí ele diz que isso precisa acontecer no meio de uma geração corrompida e depravada. Sim, ele espera que a gente seja puro no meio de uma geração depravada. E o Evangelho nos propõe que sejamos irrepreensíveis numa geração corrompida. Você está vendo aqui? Nós estamos na completa contramão de toda a atmosfera que predomina neste mundo mau. Para um mundo depravado, cristãos puros. Para um mundo corrompido, cristãos irrepreensíveis. O Senhor está recrutando um exército para fazer frente ao aparente domínio do príncipe das trevas. Mas sabe como isso pode ser possível? Você acompanhou comigo? Primeiro, nos foi feito um desafio. Depois, nos foi dado um exemplo. Depois, foi nos garantido a ajuda. E agora, Ele está dizendo, vocês precisam ser diferentes. Diferentes de tudo nesse mundo mau. De onde vem esse poder para que essa vontade do Senhor se cumpra na nossa vida? Como que Ele chega no nosso coração a ponto de a gente aceitar isso como uma verdade e querer ser como Ele? Vai ser nos versos que a Fana vai cantar que a gente encontra a resposta para isso. A resposta vem exatamente da mensagem que é trazida pela canção deste hino, desta música. Através dessa poesia, eu e você vamos ter reforçado a mensagem que Paulo nos trouxe através desse capítulo de Filipenses. Você percebe como isso pode ser possível? Como pode ser possível? Ao escolher salvar você, Ele não fez por procuração, não mandou alguém. Ao querer salvar você, Ele não fez à distância, como alguém de trás do escritório dando o comando para aqueles que estão na trincheira. Ele não fez à distância, mandando uma mensagem de texto, dando as coordenadas, faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Não. O que Ele fez foi se tornar um de nós. É isso que ela vai cantar. E eu espero que a mensagem do Senhor possa encontrar ainda um abrigo mais fértil no seu coração ao ouvir esta canção. Depois a gente ora. Santa paz já anoiteceu, tão tranquilo está, terá sido numa noite assim. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o Rei nasceu. De nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz, envolve ali Jesus na noite em Belém, homem Deus se fez. Um de nós,
Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal, Natal, tornou-se um de nós, nasceu menino Deus que se fez um de nós, que amor grandioso, maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós, o Cristo já nasceu e tornou-se um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. Natal é manhã. Deus se fez um de nós. Obrigado, Senhor. Jamais ousaríamos pensar num plano como esse, de tão absurdo, de tão estranho, ele se torna extraordinário. Senhor, nos é proposto termos a mesma atitude de Cristo, nada menos do que isso para a igreja. O Senhor não está muito interessado em nossas habilidades, elas são tão toscas, tão desnecessárias. O que o Senhor precisa é um bocado de gente que decida ser como teu filho. Assim o mundo saberá que somos teus discípulos. O que te interessa é uma igreja unida, coesa, que deixa de lado suas opiniões, suas vontades, seus desejos, seus caprichos, suas manias, seus cacoetes, para viver o evangelho puro, do amor, da graça. Por isso precisamos ter a mesma atitude de Cristo. Nos ajuda, Pai. Por quê? Porque não temos força, nem para desejar, e nem para viver isso. Por isso, cumpre a promessa aqui registrada. Opera em nós o querer e o efetuar, para a tua própria glória. O mundo é mau, o tempo é difícil, mas o Senhor já previu isso, e o teu plano continua sendo o mesmo. Uma igreja poderosa, revelando os atributos do seu amado Filho. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que a Igreja Brasileira de Dallas possa cumprir o propósito para o qual foi estabelecida aqui. Despeça-nos com a tua paz. Que esse dia seja um dia realmente muito abençoado. Mantenha o nosso pensamento em Ti. Mantenha a nossa atenção em Ti. E que ao final deste sábado estejamos em festa. Porque honramos-Te com os nossos dons e talentos, mas também com uma motivação centrada no serviço e no amor. Oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, que se fez um de nós. Amém.